Olá família, graça e paz, tudo bem? Ontem falei para você sobre o reinado da morte, mas hoje nós vamos falar sobre reinar em vida, que é o tema da nossa série. Eu quero ler com você mais uma vez Romanos capítulo 5, versículo 12, mas agora nós vamos até o versículo 17, que diz assim: Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Então nós não vamos ficar no reinado da morte, porque nós estamos falando de reinar em vida, reinando em vida. Esse é, o nosso chamado, o desígnio de Deus para nós. Então, o que aconteceu? Por conta do pecado, a morte reinou. Ok? E aí eu falei para você sobre essa brecha para a religião. E aí que nós vemos hoje muitas pessoas tentando agora readquirir, com base no seu esforço, com base nas suas atitudes boas, com base nas suas atitudes talvez considerada por si só, boas no sentido de esforço humano, agora tentando readquirir essa autoridade que foi perdida por Adão e reconectar com Deus. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus, irmãos, nós somos bem-aventurados, Você que tem revelação da graça de Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem resolveu esse problema. Por Ele ser o único de poder fazer com que isso acontecesse. Então, olha só. Esse dilema de Adão, esse dilema da humanidade, eu acredito que ele não surpreendeu a Deus. Não digo que Deus estava esperando. Aí vem aquela questão que muita gente diz, mas Deus sabia que o homem ia pecar, porque a Bíblia diz que o cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia, então Deus já colocou a árvore lá para Adão pecar. E aí é um outro aspecto, até podemos compartilhar sobre isso outro dia. Mas eu acredito que Deus ele não fica surpreendido com nada. Ok? Porque Deus ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas, Obviamente que Deus ele não faz algo para que você erre, para que você falhe, mas a onisciência de Deus e a natureza de Deus, conhecendo todas as coisas, Deus então sabia, isso eu tenho convicção, ele sabia que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos encontrá-lo, ou nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos tornar aceitos por ele, por Deus, com base no nosso esforço. Então, o que Deus fez? Deus que veio ao nosso encontro. Deus que veio resolver o problema que nós criamos como humanidade. É Deus que se faz homem, Então Deus agora ele vem ao nosso encontro. Eu gosto muito da parábola, da ovelha que se perdeu, Diz que o pastor deixou os 99 para buscar aquela. Então é ele que vai. É ele que vai atrás, é isso que acontece. Deus se faz homem em Jesus e é ele que desce do céu e vem para a terra, ele vem nos resgatar, ele vem então agora nos redimir. É como se fosse, ele vem agora nos perseguir, Porque o homem agora ele foge de Deus, por causa do medo da intimidação, você viu ontem, o homem foge de Deus, mas Deus é uma espécie de caçador e nós somos os perseguidos, ele quer. Deus não permite que a gente fique gastando a nossa vida, frustração atrás de frustração, tentando alcançá-lo. Por quê? Porque em algum momento Ele revela a graça dele sobre a sua vida.
Ele revela que Ele já entregou-se a si mesmo para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Ele. Ele revela a você a graça que diz que Ele veio ao nosso encontro. Porque esse é o desejo de Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus, como nós falamos e fala João capítulo 3, versículo 18. Deus não enviou seu Filho para a condenação, mas sim para a salvação. Então esse é o propósito de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reconduzidos, trazidos de volta, redimidos, comprados por aquele que mesmo nos criou. Para quê? Para termos um relacionamento com Ele, a fim de restaurar. O que Adão perdeu? O reino. Restaurar o domínio. Restaurar o reino que nós havíamos perdidos. Olha que maravilhoso. Lembra que eu tenho falado para você que a salvação não é o final da história. A salvação é o recomeço, é o início da história. A graça de Deus, ela não é somente para a salvação, a graça de Deus você vai ver, é para nós cumprir o propósito de Deus e isso está ligado com o reino. Então nessa restauração, nesse programa, nesse propósito redentor de Deus, o céu não é o foco. Salvação, ou seja, porque muita pessoa considera salvação é para ir para o céu, ok. Mas o texto bíblico diz que o céu que vai descer, a Nova Jerusalém vai descer do céu, mas enfim, o foco final, o objetivo fundamental não é o céu para o homem, mas a redenção, a restauração, aqui o restabelecimento do reino aqui na terra. Mas o homem precisava de ser salvo para isso. Por isso, então, que o principal propósito de Messias, Jesus Cristo, ungido, é o que? Ungido prometido, Messias é nos salvar, nos redimir para trazer-nos de volta para o propósito de Deus. Então eu e você, quando somos colocados paralelos com Adão, Adão perdeu o reino da morte. Mas nós agora, quando somos colocados em paralelo com ele, nós fizemos parte agora da realeza, sobre o governo de Deus e reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. É isso que nós vemos em Romanos 5,17. Olha só o que aconteceu comigo e com você depois que nós cremos, depois que nós recebemos essa abundante graça, esse dom da justiça. Oh, irmãos, Pedro diz que nós somos agora o sacerdócio real. Lá em Apocalipse diz que por causa do sangue de Jesus nós fomos estabelecidos, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos coloca agora de volta. Mais para frente, nosso compartilhamento nessa série, eu vou mostrar para você que nós estamos ainda além de Adão, nós temos algo que Adão não tem. Mas a posição agora de realeza foi restabelecida por conta do quê? Por conta de Cristo. E é isso que diz o texto, Adão perdeu, mas Cristo reconquistou. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou, mas agora por causa da obra consumada do Calvário, a vida que vai reinar. Eu e você agora não vamos mais viver debaixo do reinado da morte, nós vamos reinar em vida. Esse é o destino dos redimidos. Essa expressão ela carrega o senso de propósito dos filhos de Deus, reinar em vida. Você precisa de crer, confessar que você foi chamado por Deus, você foi salvo, você foi redimido para reinar em vida. Independente do que você faça, aonde você faça, e aí eu não estou falando aqui de pecado, mas eu estou falando aqui de atuação, enfim, profissão, vocação, não tem agora uma posição exclusiva para reinar, não é onde você estiver. Você vai ver que essa é uma palavra que Deus dá lá para Israel, lá atrás, Deus dizendo que Israel seria por cabeça e não por cauda, é a expressão reinar em vida lá que nós vemos. Então, o propósito de Deus agora é para nós reinarmos em vida, por meio de Cristo. Mas para nós aqui, caminhando para o final desse compartilhamento, eu quero rapidamente contemplar com você essa afirmação bíblica, reinar em vida. A palavra reinar, como a gente já sabe, ela está ligada a reino, governo, domínio. Então, reinar é o quê? É exercer domínio e governo.
Só que o texto diz reinar em vida. E em vida, né, você sabia que há 3 significados de vida na Bíblia. Em grego existe bios, psique e zoe. Bios é a vida biológica, psique é a vida da alma e zoe é a vida do espírito. E é essa que está descrita em Romanos 5,17. Então, a afirmação bíblica reinar em vida é o quê? É exercer domínio e governo na terra pela vida do Espírito que agora habita em nós. Então, não tem nada a ver com uma potência natural, não tem nada a ver com uma capacidade humana, mas tem a ver com o quê? Com a vida do Espírito que habita dentro daqueles que creram. Porque o texto lá de Romanos 5 diz o quê? Diz que nós recebemos o quê? O dom da justiça. Esse dom da justiça está ligado com a habitação de Jesus, a habitação do Espírito dentro de nós. Então nós recebemos, você que creu recebeu o Espírito dentro de você. E aqui já está o spoiler, você já percebeu, é isso que nós temos que Adão não tinha. Deus vinha ter com Adão, o Espírito falava com ele, mas agora o Espírito está dentro de você. Nós somos um só com Deus, nós fomos criados por Ele e Ele habita em nós. Irmãos, isso aqui é muito profundo. E é isso, e esse é o reinar em vida, é reinar, ou seja, exercer domínio e governo na terra pela vida do Espírito que habita em nós. E aí a expressão em Cristo, por meio de Cristo, quer dizer que é mediante Jesus Cristo. Ou seja, a partir do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos reconectados com Deus e agora nós vamos reinar em vida. Então não é a partir, como eu falei para você, do nosso trabalho, esforço, não é a partir da nossa qualificação natural. Não estou dizendo que você não deva especializar, qualificar-se naturalmente, não é isso. Só que isso vai ser uma consequência desse espírito de governo, de domínio que fluirá através de você, ok? Mas que você saiba que reinar em vida está ligado com a capacidade espiritual, está ligado com o poder espiritual, por isso que precisa de ser pela fé. Por isso que eu falei para você, reinar em vida está ligado com as circunstâncias e o ambiente. Dominar sobre eles pela fé, não é pela força natural, mas é pela fé. E a fé ela vai desenvolver em você inúmeros comportamentos que são naturais, ok? Mas esse é o nosso senso de propósito, esse é o nosso desígnio, vamos dizer assim, reinar em vida. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.